Irmãos, quando eu estava aqui estudando, né, durante a semana esse tema maravilhoso, né, nós vamos estudar aqui sobre os benefícios, né, das frutas, dos cereais e das verduras na nossa vida, né, no nosso dia a dia, no nosso estilo de vida, né. Eu sempre gosto de dizer que o adventista do sétimo dia, a gente tem que deixar bem claro que é um estilo de vida, né? Além de ser uma religião que nos liga a Deus, né? É um estilo de vida. E quando a gente vai aqui para a palavra de Deus, né? Quando Deus deixou os seus profetas para nos orientar, foi para o nosso bem, né? Foi para o nosso benefício. Ele quer que o seu povo, ele tivesse qualidade de vida, né? Para que o evangelho avançasse, né? De uma forma eficiente, de uma forma onde todos pudessem entender, né? E Deus deixa bem claro que as frutas, os cereais e as verduras é o regime dietético apropriado, né? Para aqueles que verdadeiramente estão à frente da obra, né? Da pregação do evangelho. Isso é muito legal. Eu encontrei aqui uma passagem na Bíblia, irmãos, em Mateus, no capítulo 10, versículo 41, Deus faz uma promessa com relação aos profetas. Ele diz assim no versículo 41, quem recebe um profeta em qualidade de um profeta, receberá galardão de um profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá o galardão de um justo. Então, é muito importante a gente dar atenção aqui. A irmã White, né, que é a profeta escolhida por Deus, né, a profetisa escolhida por Deus, para nos orientar, para saber, na hora da dúvida, né, na hora das decisões importantes, sabemos tomar a decisão correta, né? Além da Bíblia, tem o espírito de profecia. E eu quero dizer que esse livro que nós estamos estudando aqui, né, que é o Conselho sobre Regime Alimentar, mais precisamente o capítulo 18, quando ela escreveu isso, irmãos, lá há mais de 100 anos atrás, a ciência não conhecia os valores nutricionais das frutas, dos cereais e das verduras. Não se conhecia as composições químicas dos alimentos. Mas se a gente observar o que a irmã White falou sobre alimentação, a gente percebe que ela teve PhD, né, em nutrição, né? E isso nada mais é do que revelação divina. E nós temos na Bíblia aqui alguns versículos bíblicos muito importantes para nós, lá em Coríntios, né? Que diz que é importante a gente cuidar do corpo. E ela fala, e a Bíblia fala aqui que o porquê cuidar do corpo, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 3, 16, é muito conhecido por todos nós esse versículo, né? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus não sou, o templo de Deus que sois de vós é santo, né? E ele escreve lá na frente de Coríntios, 1 Coríntios, nesse mesmo livro, 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 19, né? Eu estou assim bem rápido para me ganhar tempo, viu, irmãos? Mas são versículos, né, que muito conhecidos de todos nós. Eu só estou relembrando, irmãos. Capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Né? O que é que Deus está dizendo aqui? O que é que Paulo está nos revelando aqui? Né? Que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ele não é nosso, né? Ele está emprestado. Então, precisamos cuidar dele, né? Não podemos, de hipótese nenhuma, destruí-lo, né? E uma forma de destruir o nosso corpo é não tratando bem, né? É desprezando a orientação de Deus. Por isso que é muito importante a gente estar atento, né? Para o que Deus nos revela, para que a gente possa cuidar bem do templo do Espírito Santo, né? Lá em 1 Coríntios também 10, 31, ele diz bem claro, né? Porque quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a honra e glória de Deus. Olha que coisa linda, né? Quando a gente vê que Deus está dizendo, quer comais, quer bebais,
a nossa sobrevivência, o alimento que vem das mãos do Senhor, né? Ele tem que ser feito para a honra e glória de Deus. E quando você vai lá para as mensagens angélicas, né? Lá no capítulo 14, versículo 7, eles temem a Deus e dai glória, né? Porque é chegada a hora do seu juízo. A gente observa que a alimentação saudável, né? Cuidar bem do templo do Espírito Santo está ligado diretamente às mensagens angélicas, né? A irmã White diz que é o braço direito das mensagens angélicas, né? E o propósito, meus irmãos, da alimentação saudável, né? De saber se alimentar, cuidar bem do nosso corpo, o propósito primordial, né? É que a nossa mente tem que estar sã para as coisas celestiais, para o Evangelho de Cristo, para a gente estar preparado para passar uma mensagem, né, com eficiência, né? O princípio de termos saúde, ele é secundário, né? Ele é uma consequência, né, do propósito de Deus, né? Deus é tão maravilhoso que, além de estarmos bem espiritualmente através da alimentação, ele quer que nosso corpo esteja bem também, né? E aqui nesse capítulo diz assim, capítulo 18, né? Eu vou só pegar alguns pontos importantes para a gente ganhar tempo, né? Porque tem muita coisa aqui, muita coisa que nos traz muita luz, né? Cereais, frutas, nozes e verduras constituem o regime dietético escolhido pelo nosso Criador. Esses alimentos preparados, de maneira mais simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos. Proporcionam uma força, uma resistência e um vigor intelectual que não são promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante. Olha que coisa linda, irmãos. A nossa meta principal é o nosso intelecto, né? O que nós pensamos, né? A gente observa de que a cidade de Loma Linda, nos Estados Unidos, né, que é uma cidade especificamente quase toda de adventista, né? Ela é uma das cidades que mais vive em todo o universo, né? A população que vive lá, dos adventistas, né, são vegetarianos, né? Eles têm esse regime aqui como a sua dieta, né, principal. Eles, com 100 anos, estão dirigindo, irmãos. Tem um documentário aí de uma TV secular falando sobre os adventistas do sétimo dia, que eles vivem 100, né, mais de 100 anos no seu vigor físico e intelectual, né? Nada de Alzheimer, nada de problema de saúde, né? Então, a gente observa que o propósito de Deus é mantermos nós saudáveis para que nós pudéssemos levar essa mensagem especial para as outras pessoas, né? Ela continua dizendo aqui, cereais, frutas e verduras e nozes encontram-se todos os elementos que necessitamos. Se formos ao Senhor em simplicidade de espírito, Ele nos ensinará a preparar os alimentos saudáveis sem a mancha do alimento carne. É interessante, né? Eu vejo muito isso, irmãos, as pessoas dizerem assim, né? Olha, é muito difícil ser vegetariano. Eu digo com experiência própria, irmãos. Ser vegetariano é mais barato que o regime carne. Ser vegetariano, meus irmãos, a gente tem mais opção de alimentos saudáveis, né? Então, às vezes as pessoas dizem assim, né? E como é que você vai suprir, né? Alguns nutrientes que a carne tem, né? A irmã White está dizendo aqui que cereais, frutas e verduras, nozes, né? Encontram-se todos os elementos necessários para uma boa nutrição, né? Então, não devemos ficarmos preocupados na questão da deficiência dos nutrientes, né? Esse regime, ele é o suficiente para nosso bem-estar, né? Ela diz mais aqui, olha, deve-se fazer ver aos pacientes, quando ela fala das instituições hospitalares da igreja, né? Deve-se fazer ver aos pacientes o dano de bebidas intoxicantes e as bênçãos da abstenção total desses alimentos. Que bebidas são essas, né? A gente sabe que o café, os refrigerantes são intoxicantes, né?
A gente sabe que o chá mate, né? São bebidas intoxicantes. E é interessante, irmãos, que quando você vai para a ciência define a doença como acidificação do sangue. Se você perguntar, né, o que é doença, eles vão responder: a doença é a acidificação do sangue. O que é a acidificação do sangue? É um sangue tóxico, né? É um sangue um sangue que não está apropriado para proteger os nossos, né, o nosso organismo, né? Porque a defesa do nosso organismo está no sangue, irmãos, né? Os anticorpos, eles são produzidos pelo sangue. Se o nosso sangue está intoxicado, a gente fica vulnerável, né, às mazelas desta vida, né? Por isso que o propósito de Deus é que a gente tenha um sangue menos ácido possível, para que ele possa, ele mesmo, nosso organismo, possa combater as coisas que nos fazem mal, né? Ela diz aqui também: onde quer que as frutas secas, como as passas, as ameixas, as peras, os pêssegos e os abricós, se possam obter por moderado preço, verificar-se-á que se podem usar como artigos principais de regime, muito mais abundante do que se constitui fazer, como os melhores resultados para a saúde de todas as classes, né? Aqui ela cita, né, essas frutas região mais fria, né? Mas nós temos aqui, meus irmãos, o Ceará, ele é rico em diversidade de frutas, irmãos. O Ceará, a gente tem os benefícios de muitas frutas, né? E o Brasil, falando de Brasil, né, um país tropical, nós temos muitas bênçãos, né, muitas frutas para se escolher, né? E uma dessas frutas eu achei interessante, eu não sabia disso, irmãos. A irmã White diz aqui que as maçãs são superiores a qualquer fruta para uma pessoa em crescimento. Aí eu olho aqui para o meu crescimento, né? Sou uma pessoa baixa. Se olha, eu devo ter comido pouca maçã, né? Na minha infância. Porque ela diz que é a fruta que produz maior crescimento, né? Eu aqui em casa estou com os meus netinhos, amanhã cedinho vou avisar para os pais dos meus netos, né, que a maçã ela é uma fruta muito importante para o crescimento das crianças, né? Vamos avançar aqui. Cereais, frutas, nozes e verduras constituem um regime dietético escolhido pelo Criador. Esses alimentos preparados de maneiras mais simples e natural possível são os mais saudáveis e nutritivos. Proporcionam uma força, uma resistência e um vigor intelectual que não são promovidos por nenhuma alimentação mais complexa e estimulante. Olha que coisa maravilhosa, né? Mais uma vez aqui ela está falando que cereais, frutas, nozes e verduras. A gente sabe que os cereais, irmãos, não é só feijão, milho, não. Os cereais tem, olha, tem lentilha, né? Tem ervilha, tem o grão de bico, e tem uma variedade, né, de opções. Eu quero dar uma dica aqui para os irmãos, né? Aqueles que vierem em Fortaleza, ou que moram em Fortaleza, né? Tem a Casa Bragantina, lá na Conde de Deus, irmãos. Lá tem todo tipo de cereal que os irmãos possam imaginar. E lá, ela é melhor comprar, né? Porque ele vende em sacarias, né? Talvez aqui é a única sacaria que eu conheça que tem maior diversidade de grãos, de cereais, né? De nozes. Ela, Casa Bragantino, né? Lá na Conde de Deus, ali perto da Polícia Civil, né? Da casa da Petromax. Quem conhece aqui o centro de Fortaleza, vê, olha, ali é o melhor canto, né? Há muito tempo eu compro lá, o meu material também que eu compro para fazer os meus pães, né? Como todos conhecem, eu faço pão, e lá é o melhor canto, mais barato, né? Então, lá tem, em termos de cereal, lá tem muitos cereais, diversos cereais, e a preço bem melhor do que nos mercantis, que são ensacados, né? Embalados, né? Frutas, não sei se os irmãos conhecem, os dias de segunda e terça nos mercantis, né? Tem as frutas mais baratas possíveis, né? Quem conhece o Atacadão, né? Aqui em Fortaleza, né? Que já tem lá no Eusébio, se não me engano, também, né?
O atacadão, o dia de quinta-feira, irmãos, é muito barato. Você encontra frutas mais baratas que no Ceasa, dia de quinta-feira. Então, você pode comprar as frutas, né? Aí para a semana, colocar na geladeira, né? Você escolhe muitas frutas de boa qualidade e a preço bem em conta, ali 40% mais barata, muitas vezes 50% mais barata, né? Então, às vezes, você para ser a seguir o que Deus está pedindo para nós seguirmos, um regime vegetariano, a gente tem que buscar alternativas, né, irmão? Porque se a gente for escolher somente os mercantis, verdadeiramente a gente vai comprar coisas muito caras, né? Mas a gente tem que buscar sabedoria de Deus para comprar coisas baratas, né? Para a gente não ficar muito dispendioso, né? Para o nosso orçamento familiar, né? Nozes, irmãos, existe uma outra casa que vende muitas nozes, né? Não sei se os irmãos conhecem ali em Fortaleza, o Mercado São Sebastião. Muito conhecido, né? Mercado São Sebastião. Tem uma loja lá, que é uma loja de atacadista, né? É a loja Solmar. Irmãos, você compra lá ameixa seca, fruta passas, né? Grambel, a preço muito barato, irmãos. Muito barato mesmo, né? Castanhas, né? Grão de bico, tudo lá é bem mais em conta, né? Porque vende, né, para os comerciantes, né? Para um preço bem mais acessível, né? Solmar, lá no Mercado São Sebastião, é um supermercado, né? Grande, né? E lá tem, aqui em Fortaleza não existe outro canto mais que vende fruta de mais qualidade e mais barato, viu, irmãos? Só para vocês terem uma ideia, a ameixa seca, a gente aqui no supermercado é mais de R$ 50. Lá é 30 e pouco, 32, R$ 35, né? É muito barato, 40% mais barato, né? Aí só a dica para os irmãos que quiserem comprar, né? Frutas, cereais, né? E nozes, bem mais em conta, né? Verduras, a gente compra verduras. Eu gosto muito das verduras do São Luís, né? Aqui no supermercado São Luís. Você tem verduras orgânicas, né? É bem mais barata, você escolhe, né? Mas a gente pode comprar nos mercantis. Eu sempre tinha a preocupação, irmãos, de buscar verduras mais orgânicas. Eu deixei mais isso de lado. Depois que eu vi a palestra, eu falei até na live anterior, sobre a irmã Márcia Vidotto, né, que ela é PhD em nutrição. E ela disse que os agrotóxicos que tem nas verduras, né? Claro que o ideal seria se a gente comprasse os orgânicos sem agrotóxicos, mas se você não tem, né? E você pode comprar as verduras nos supermercados, né? Nos mercados, nas feiras livres, os agrotóxicos que tem nas verduras, eles são, irmãos, quando você ingere, o nosso organismo tem um hormônio que ele faz essa limpeza. E interessante, irmãos, esse hormônio, ele é exalado 6 horas depois do pôr do sol. Então, vamos tomar como base, olha como o nosso Deus, o nosso Criador, ele é muito maravilhoso, é um Deus grandioso, né? Ele fez tudo, tudo para o nosso bem. Então, 6 horas depois do pôr do sol, o sol se pôs 6 horas. Então, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, às 12 horas, preste bem atenção nisso, essa informação é muito importante, irmãos. Às 12 horas da noite, o nosso Deus, o nosso organismo, ele exala um hormônio, que esse hormônio ele faz um check-up geral no nosso organismo, ele faz uma limpeza geral no nosso organismo, e ele só acontece nesse período da madrugada. Então, e ele só pode, esse hormônio, ele só é ativado se você estiver dormindo, irmãos. Se nós não estivermos dormindo nesse horário, nós vamos perder as bênçãos que Deus proporcionou para os seus filhos aqui na terra, da limpeza no organismo. Vocês podem observar, né? As pessoas que não têm uma qualidade de sono, eles têm algumas deficiências na sua saúde.
Exatamente porque esses hormônios, né, eles não são aproveitados no organismo. Então, 6 horas, né? 12 horas da madrugada, não esqueça. É muito importante nós estarmos dormindo, né? Nesse período, para a gente receber as bênçãos que vêm do céu para a nossa vida, para a nossa saúde, né? A gente avançando aqui, eu quero falar com os irmãos sobre uma coisa muito maléfica, irmãos, que muitos não sabem. Bicarbonato de sódio. Veja o que é que ela fala aqui, olha. O emprego de bicarbonato de sódio ou fermento em pó. Existem 2 fermentos, né? O fermento seco e o fermento em pó. O fermento em pó é o fermento químico. É aquele fermento branquinho. Irmãos, não utilize fermento em pó. Não utilize. Se for utilizar, use o fermento fresco, né? Que ele é mais natural, né? Que é o fermento biológico, né? Ele tem como base a levedura de cerveja. Ela diz assim, olha, o emprego de bicarbonato de sódio ou de fermento em pó no pão é nocivo e desnecessário. O bicarbonato, olha só, irmãos, o bicarbonato produz inflamação no estômago, envenenando muitas vezes todo o organismo. Muitas donas de casa julgam não poder fazer um bom pão sem o emprego do bicarbonato. Mas isso é um erro. Só se derem ao incômodo de aprender melhores métodos, seu pão será mais saudável e em um paladar natural muito mais agradável. Irmãos, o inimigo de nossas almas não está brincando. Veja só, bicarbonato de sódio, ele está presente em 99% de todos os alimentos embalados pela indústria. Vocês sabiam disso, irmãos? Tudo que se pega na indústria que está embalado tem bicarbonato de sódio. Satanás, ele não quer o seu povo saudável, porque ele sabe que o adventista do 7º dia tem uma mensagem especial para dar para esse mundo que está em trevas. E ela está dizendo aqui, com todas as letras, que o bicarbonato de sódio inflama o estômago. Inflama o estômago, irmãos. Vocês sabem o que é isso? Traz grande mazela para o sangue, deixa o sangue ácido, né? Muito cuidado, irmãos, porque se nós pudermos tirarmos gradativamente, né, os alimentos embalados, eu não vou citar os alimentos, que tiver embalado, você olhou lá, tem bicarbonato de sódio, corra às léguas, irmãos. Não faz bem. Principalmente para os nossos pequenos, irmãos. Bolachas recheadas, essas bolachas embaladas, né? Ela tem o bicarbonato de sódio porque é um conservante excelente para a indústria. Conserva os alimentos mais tempo nas prateleiras e é melhor para o lucro, o faturamento das indústrias, né? Continuando aqui, eu acho que eu já estou bem pertinho de terminar, né, irmãos? Aqui fala muito sobre o pão, né? Que o pão não deve ser comido quente. O pão não deve ser comido quente, viu? Ok. É muito importante, irmãos, olha, nós temos que aprender a fazer o pão em casa. Eu fui cair nessa ideia de aprender a fazer o pão em casa, irmãos, e para mim foi uma bênção, né? Porque eu me tornei um padeiro, né? O nosso orçamento aqui, ele é ajudado com a venda dos pães. E é muito bom, irmãos, que através dessa venda dos pães, irmãos, eu prego a palavra de Deus, né? E nós já aprendemos que um pão integral bem feito, né? Fala muito de religião, né?
é uma forma, assim, muito agradável de se pregar o evangelho. Irmãos, quando eu falo dos benefícios dos pães que eu comercializo, quando eu falo o que Deus proporciona para nós, a nossa saúde, né, através de uma boa alimentação, isso desperta interesse, né? Aqueles conhecer esse Deus que nós conhecemos, que é preocupado com a nossa saúde. Né? E a irmã White diz aqui que o pão ele não pode ser comido quente, né? Nem os biscoitos também não podem ser comido quente, né? Porque o fermento ele tem que estar ali morto, né? Porque o fermento é só para crescer o pão, né? Deixar o pão mais fofinho. Então, é muito importante, às vezes você vai na padaria com um pãozinho quentinho, maravilhoso, deixa o pão esfriar, irmão, descansar, né? Que é melhor para a nossa saúde, né? Olha, para o pão, a farinha branca não é bom para o pão. O seu uso nem é saudável, nem econômico. A farinha branca fina carece de elementos nutritivos que se encontram no bom pão feito com trigo integral. Então, ela está só alertando aqui. Eu falo farinha branca de trigo, mas é todas as farinhas, né? Ela refinada, ela não tem nenhum... praticamente o nosso organismo não aproveita nenhum nutriente, né? Das farinhas refinadas, né? E ela continua dizendo aqui que as frutas, os cereais e as verduras preparadas com simplicidade, livres de condimentos e gorduras de toda a espécie, ela acrescenta aqui até o leite e a nata, né? Uma maneira mais saudável. Comunicam nutrientes ao nosso organismo e dão um poder de resistência e um vigor intelectual não produzidos por um regime mais estimulante. Então, o que é que a gente, resumindo aqui, né? O que é que a nossa irmã, né, recebeu de Deus essa visão e está passando para nós hoje? A gente observa, meus irmãos, que a ciência hoje está descobrindo que um regime vegetariano... Irmãos, quando você vai a uma consulta médica e você diz que é vegetariano, os médicos ficam de boca aberta. Isso, como é que eu faço para ser vegetariano, né? É muito importante. Olha, irmão, continue nesse regime, eles aconselham. Porque eles já sabem que esse regime, irmãos, é um regime que vai evitar você de muitas doenças, né? Colesterol alto, e ela fala aqui bem claro, né? Nós temos que evitar as gorduras. E da outra vez eu falei sobre a gordura vegetal. Vai ter uma outra oportunidade, irmãos, que eu vou falar aqui um pouquinho sobre a gordura vegetal hidrogenada. Irmãos, a gordura vegetal hidrogenada é outro conservante que está nos alimentos. E a irmã White diz que essa gordura ela é muito prejudicial para o organismo, né? Ela traz radicais livres para o nosso sangue e dificulta, né, a pulsação do sangue, do nosso coração. Vai trazendo, vai diminuindo a nossa qualidade de vida. Então, irmãos, a gente tem que colocar uma coisa em mente, né? Quando nós tomamos a decisão de mudar de regime, né? Do regime que Deus quer que nós passamos a exercer, Deus ele vai nos proporcionar os meios, né? Possíveis e impossíveis para nos ajudar nessa mudança, irmãos. O nosso Deus Criador, quando ele propôs esse regime de cereais, frutas e verduras e nozes, quando ele propôs isso é porque ele vai nos dar capacidade, né, para nós nos inserirmos nesse processo. Porque ele só quer o nosso bem. Ele não quer prejudicar a nossa vida, ele não quer complicar a nossa vida. Muitas vezes somos nós, né, que complicamos, né? Achamos mais caros, mais dificuldade, né? Mas nós, brasileiros, nós temos um grande privilégio, irmãos. Nós temos muitas variedades desses produtos de frutas, verduras, nozes, né? Então, vamos aproveitar, irmãos. O meu desejo, a minha oração é que possamos continuar orando, né? Eu sei que tem muita gente que está nesse processo, né? Eu também passei por esse processo, né? Eu ainda como o ovo, né? O ovo de galinha caipira, né? Quando nós vamos fazer essa mudança, a gente tem que fazer uma mudança com muita sabedoria, né, irmão? A gente não pode ser assim de uma vez, né? Então, a gente vai tirando a carne vermelha, passa um tempo, tira a carne branca, né?
fica só no peixe, e vai assim gradativamente para o nosso organismo se adaptar, né? Não pode ser assim tudo muito brusco, né? Tem que ser de uma forma, né, bem sábia, com sabedoria, buscando a orientação de Deus, né? Aprendendo a culinária vegetariana. Da outra vez nós falamos sobre como cozinhar bem, né? Como aprender a fazer, preparar os alimentos mais saudáveis. E isso é muito importante, irmãos. Olha, o propósito de Deus, eu sempre bato nessa tecla, né? Que o propósito de Deus é os 8 remédios da natureza, né? 8 remédios da natureza. Não é só o regime apropriado, são os 8 remédios, né? Então, irmãos, muito obrigado. Espero ter deixado, assim, né, um incentivo, uma motivação para os irmãos. Eu digo com toda a propriedade, né? A nossa família agradece por essa decisão importante de uma alimentação saudável. Fiquem todos com Deus. Oremos ao nosso Deus. Amantíssimo Deus e eterno Pai, muito obrigado, meu Senhor, porque temos os escritos da nossa profetisa, a irmã White, que o Senhor a usou há muito tempo atrás para nos trazer essa luz, para que a nossa saúde seja levada em consideração quando da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Porque o mundo, meu Pai, carece dessas verdades que sabemos, que Deus outorgou a este povo, que foi separado como nação santa, povo eleito, sacerdócio real, para levarmos uma mensagem especial de esperança para aqueles que vivem, meu Senhor, neste mundo, sem rumo, sem direção. Portanto, meu Senhor, nos capacita para essa tão grande obra e nos dá, meu Pai, o desejo em nosso coração de podermos exercer, de estarmos inseridos nesses 8 remédios da natureza que o Senhor outorgou para esta igreja, para que nós pudéssemos, meu Pai, buscar a sabedoria dos altos céus e fazer com que a nossa saúde esteja bem saudável, bem em dias, para que o Evangelho possa avançar, meu Pai. Muito obrigado por essa sala maravilhosa. Muito obrigado, meu Senhor, porque aprendemos mais de Ti e que as bênçãos sejam derramadas por cada família aqui representada, as bênçãos sejam derramadas, meu Senhor, por cada pessoa aqui que prega o Evangelho, por cada estudo que aqui está sendo dado, meu Pai, através, meu Senhor, do serviço que o Senhor, meu Pai, quer que nós façamos, levar a esperança para esse povo, meu Pai, que ainda não Te conhece. Muito obrigado. Perdoa os nossos pecados, nos dá um bom dia, uma boa semana na Tua presença. Nós Te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém.